Ana, para adorá-lo, bendizê-lo, pelo cuidado e as bênçãos que Ele tem nos concedido e também a oportunidade de aprender mais um pouco dele. Bom dia, os irmãos e amigos que estão em casa, sejam bem-vindos a esta escola bíblica dominical. Bom dia, irmão Zizi, bom dia, irmão Laércio, sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia comigo para 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1. Abra sua Bíblia para este texto. Vamos começar a ler a partir do verso 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, verso 3 até o verso 5, tá bom? De 3 a 5. Quantos acharam? Diga amém comigo. Só um falou, diga amém. Amém. Vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 1, de 3 a 5. Vamos ler todos juntos esta passagem bíblica, meus irmãos? Vamos ler? Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine outra doutrina, nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificam de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém. Irmão José Coutinho, o irmão pode orar para nós? Isso, vamos orar. Senhor nosso Deus, primeiramente, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Todo deu uma noite de sono, paz, essa manhã tão gostosa. Sim, meu Deus. Não repetir, mas pequeno número, mas com alegria e satisfação de aprender mais de Ti, Senhor. Amém. E peço que o Senhor nos ajude, abençoe para que nós possamos aprender mais de Ti. Como diz lá em Lucas, o Espírito Santo nos ensina. Verdade. Nós podemos ensinar mais e mais o professor vai estar na frente, e nós podemos aprender mais de Ti, Senhor Deus. Graças por essa oportunidade, essa bênção que nós temos, Senhor Deus. Abençoe essa igreja aqui, o pastor, as esposas, as filhas. Amém, Senhor. Todos, mais velhos, mais velhos ou mais novos. Pode ser abençoado e ajudado por Ti, Senhor Deus. Não só essa igreja, mas todas as igrejas, por toda a face da terra, o mesmo intuito de te adorar e aprender mais de Ti, Deus. Amém. Te abençoe na paz, com alegria e satisfação do Teu Evangelho. Deus nos abençoe e guarde minha congregação para essa falta, me abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos vendo sobre liderança espiritual, estamos falando um pouco sobre formação de líderes, estamos na penúltimo princípio de uma igreja multiplicadora, falamos sobre a oração, sobre evangelização discipuladora, falamos sobre plantação de igrejas e agora estamos falando sobre líder. Um elemento essencial e importante no desenvolvimento da obra do trabalho do Senhor. O Senhor, durante todo o tempo, Ele tem levantado líderes para estar à frente do seu trabalho. Homens e mulheres de Deus, aonde Ele dá a sua força, a sua visão, para que estes possam assim conduzir, dar andamento à sua obra, o trabalho que Ele quer realizar no tempo passado e também nesse tempo. Amém? E hoje nós iremos começar a olhar para o exemplo do apóstolo Paulo. Nós vamos começar a falar sobre o exemplo do apóstolo Paulo na formação de liderança espiritual. Como o apóstolo Paulo se preocupou, irmãos, com líderes eclesiásticos,
tanto que ele dedica 3 cartas para este fim, para preparar homens de Deus. Ele escreveu a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São cartas pastorais, que têm como objetivo orientar aquele pastor que já estava lá na igreja de Éfeso, que é Timóteo, e Tito, que está na cidade de Creta, para formar líderes, para eles serem bons líderes e também formar outros líderes naquelas igrejas. Amém? Então, quando Paulo deixa Timóteo em Éfeso, nós sabemos que quando Paulo escreve esta carta, ele escreve a Timóteo, por isso que tem o título de 1 Timóteo e 2 Timóteo. Timóteo está em uma igreja pastoreando, esta igreja é a igreja de Éfeso, e toda a carta de 1 Timóteo tem este fim: orientar a Timóteo a exercer a sua liderança espiritual. Mas não somente isso, ajudar a Timóteo a preparar novos líderes para aquela igreja. Timóteo tinha aproximadamente cerca de 30 anos de idade. Era um jovem pastor. Era alguém que estava iniciando. Manuel e Henrique, vocês estão comigo hoje, tá bom? Era um garoto, 30 aninhos. Você pode dizer, mas já está velho, pastor. Mas para assumir esta grande responsabilidade, né? Paulo vai chamar até ele de neófito, um novo, inexperiente ainda. E ele está pastoreando uma igreja que é uma igreja estratégica no plano de Deus, porque ela está num lugar estratégico, a cidade de Éfeso. E não somente estratégico no plano de Deus, mas nos sonhos do apóstolo Paulo. Paulo tinha muitas visões para aquela igreja, muita visão para aquela igreja ali na cidade de Éfeso. Então Paulo sabia que a formação de líderes era necessário para o crescimento e para a estrutura daquela igreja. Então ele se preocupa com Timóteo e também com os novos líderes que viriam. E assim como Paulo, nós também, como igreja local hoje, devemos nos preocupar com a formação de novos líderes. Amém? Então, uma vez que Deus está usando Paulo para escrever a Timóteo sobre liderança, nós precisamos então fazer algumas perguntas ao apóstolo Paulo. Que perguntas iremos fazer a Paulo nesta manhã? Primeira pergunta, leia para nós, Henrique, a primeira pergunta lá em cima. Amém. Então esta é a primeira pergunta que nós vamos fazer ao apóstolo Paulo, já estamos fazendo a ele. Paulo, que tipo de líderes nós precisamos na igreja local? Manuel, leia a segunda pergunta que nós precisamos fazer a Timóteo. Qual deve ser o perfil de um líder para a igreja de Jesus? Olha, Paulo, qual deve ser o perfil desse líder para a igreja de Jesus? Irmã Lourdes, leia a terceira pergunta. Que líder devemos ser? Porque cada um de nós, como falamos, exercemos, queira ou não, liderança, seja na igreja ou seja em casa, ou seja diante de liderados na igreja, ou seja diante de filhos da família, enfim, em algum momento você está exercendo liderança. E a pergunta para Paulo é: Paulo, que tipo de líder eu preciso ser? Laércio, a quarta pergunta, por gentileza. Que tipo de líder devemos produzir? Porque nós não queremos produzir qualquer líderes. E nós precisamos produzir líderes que sejam conforme a palavra de Deus. Então, para responder estas perguntas, o apóstolo Paulo, então, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve a carta de 1 Timóteo. Eu vou dar para vocês as respostas, e essas respostas estão na carta de 1 Timóteo. Perfeito? Agora,
Então nós precisamos de líderes que, como Timóteo, sigam os conselhos de Paulo. Nós precisamos ser como Timóteo. Timóteo vai observar os conselhos do apóstolo Paulo. Então nós hoje de manhã nós iremos olhar para estes conselhos do apóstolo Paulo. Algumas perguntas que nós podemos fazer agora ao livro de 1 Timóteo, a carta de 1 Timóteo. Primeiramente, o que um líder deve ensinar? Segundo, como um líder deve viver? E terceiro, qual é o cerne da boa liderança? Então nós vamos perguntar para o livro de 1 Timóteo e 1 Timóteo vai responder para nós. Vamos ler a primeira pergunta? O que um líder deve ensinar? Segundo, como um líder deve viver? E qual o cerne da boa liderança? Perfeito? Vamos para a primeira pergunta. Vamos responder ela. O que um líder deve ensinar, meus irmãos? Nós estamos falando de um líder num ambiente eclesiástico, um líder espiritual. Primeiramente, um líder espiritual, ele deve ensinar a verdade, o evangelho, com perseverança e sem hipocrisia. Vamos ler todos juntos essas 4 respostas, afirmações, podemos dizer, daquilo que um líder deve ensinar. Leiamos então, meus irmãos. Ele deve ensinar o quê? A verdade, o evangelho, com perseverança, sem hipocrisia. Ou seja, antes de ir para o texto, nós precisamos saber o seguinte, que o líder, ele não deve ser guiado pela popularidade, certo? O líder, ele não pode ser guiado por popularidade. Pelo que ele deve ser guiado? Pelos princípios certos. Ele deve ser guiado pelos princípios certos e também por credibilidade. Por quê? A nossa credibilidade, quando nós mantemos nossa credibilidade, a nossa popularidade pode cair. E ela vai cair por um tempo. Vai ter pessoas que vai por um tempo caminhar contigo e vai ter pessoas que não vai caminhar contigo. Então a sua popularidade como líder, ela pode cair, mas nunca a sua credibilidade. Perfeito? As pessoas cedo ou mais tarde elas vão te procurar e elas vão dizer assim: nós podemos crer e acreditar naquilo que ele está falando. Ele nunca nos enganou, ele nunca ensinou mentiras para nós. Então isso é credibilidade. Nós podemos acreditar naquilo que ele está falando e naquilo que ele está fazendo. Mesmo que ele seja um líder que não tenha popularidade, mas ele tem credibilidade. Então, quando Paulo fala de um líder que deve ensinar a verdade com perseverança, Paulo também está dizendo o seguinte ali, que as pessoas não mudam de uma noite para o dia. Então, o líder, além de credibilidade, ele precisa ter perseverança. Não é verdade? Seria tão bom que as coisas mudassem de uma noite para o dia. Então, por isso da perseverança. Quanto tempo nós demoramos para mudar? E ainda estamos mudando. Então, o líder, quando você é chamado para ser líder e Deus está te chamando para ser um líder da casa do Senhor, você deve perseverar, meu irmão, porque a obra de Deus, as coisas não acontecem de uma hora para outra, e uma vez também que você lida com pessoas, é difícil lidar com pessoas, então devemos ter credibilidade, ter perseverança, e tudo isso sem hipocrisia. Vamos para a primeira resposta. O que o líder deve ensinar? Primeiramente, ele deve ensinar
capítulo 1, verso 3 de 1 Timóteo. Vamos lá. Quem poderia pegar o microfone e ler para nós bem alto? Ei, por gentileza. Algum irmão se voluntaria? O Anjanor já leu esses dias. Algum irmão quer ser o leitor? Quer ser, irmão Zizi? Pega o microfone aí, meu irmão, e solta a voz. Manuel e Henrique estão comigo? Liderança, estamos falando hoje, perfeito? E vocês são os futuros líderes. Aí, irmão Zizi. Irmão Zizi passou pelo microfone. Vê se ele está ligado, dá um toquinho para cima. Pode sentar aqui na frente mesmo. O irmão vai ler todos os textos hoje. Vamos ler. O irmão Zizi, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Leiamos. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires e alguns que não ensine outra doutrina. Amém. Então note, pode sentar, irmãos, e note que logo na introdução da carta de Paulo a Timóteo, logo no início, logo no cabeçalho, Paulo está preocupado com aqueles que estão ensinando na igreja lá em Éfeso. E Paulo está dizendo a Timóteo que um bom líder, ele deve se preocupar com o ensino da verdade. Ele deve ensinar a verdade. Doa a quem doer. Então ele está orientando a Timóteo. Timóteo, primeiramente, adverte estes que estão ensinando outra doutrina, e você ensina a doutrina verdadeira. Então o líder, ele deve ser defensor da verdade. Amém? Então o líder espiritual, ele deve defender a verdade do Senhor. Verso 4, irmão Zizi. Nem se deem as fábulas, ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Amém. Ou seja, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, se preocupe com o que venha provocar edificação na vida do povo de Deus, na vida da igreja. Não se dê as fábulas. Não entra, ele vai dizer aqui, que produzem questões. Ou seja, estas coisas, Timóteo, vai criar discussão. Isso vai criar controvérsia. Se fosse nos dias de hoje, líderes, não se preocupem em estar debatendo questões no WhatsApp, no Facebook, em qualquer outra mídia social. Não se preocupem em estar discutindo estas coisas. Estas coisas não edificam a igreja. Estas coisas não levam as pessoas para dentro do plano de Deus e também não traz crescimento na fé. Isso não edifica. Se preocupe em pregar e ensinar a verdade. Versículos 5 a 7, irmão Zizi. Ora, o fim do mandamento é a caridade e um coração puro. Sim. E de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Sim, até o 7, pode ir o 6. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, 7. querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ou seja, se preocupe em ensinar a verdade, porque muitos que estão ensinando estas falsas doutrinas, eles na verdade, eles nem sabem o que estão ensinando. Muitos que pensam saber muito, não sabem nada. Se preocupe com aquilo que é verdadeiro. Primeiramente, seja verdadeiro, ensine a verdade.
e é isso que nós devemos fazer. Então, este é o primeiro papel do líder, ensinar a verdade. Perfeito? Pastor, mas a verdade dói. Mas é isso mesmo. Muitas vezes nós chegamos ao culto e dizemos: o culto não foi bom hoje. Mas o culto, num certo sentido, não é para ser bom para nós. O culto, ele deve provocar em nós algo. Deve provocar mudança em nós. Então, hoje eu saí flutuando do culto. Ok, mas você saiu tendo aprendido algo, você saiu Deus tocou em algo na sua vida, trazendo alguma mudança na sua vida, e quem vai fazer isto é a verdade. É a verdade que deve ser ensinada, doa a quem doer. Então, Timóteo, ensine a verdade, mas a verdade primordial que você deve ensinar é o Evangelho. Versículo 11, irmãos Zizi. É a segunda resposta lá do que um líder tem que ensinar. Primeiro a verdade, agora o Evangelho. Verso 11. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Amém. Então Paulo está dizendo, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Ou seja, um dia o próprio Jesus confiou a mim esta verdade do Evangelho, e eu estou confiando a vós, para que você ensine esta verdade. E este é o negócio da igreja. O negócio da igreja, ou seja, a primícia da igreja é ensinar o Evangelho. 12 a 16, irmãos. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me a minha pondo-me no ministério. Isso. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Certo. Até? Isso. Até 16. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu vos sou o principal. 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo está dando um testemunho aqui, meus irmãos. Ele está dando testemunho do poder de quê? De quem? E Jesus Cristo é a encarnação, é o Evangelho, né? O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo vindo para morrer pelo pecado do homem, não é isso? O Evangelho é Jesus Cristo sendo sepultado. O Evangelho é Jesus Cristo ressuscitando ao terceiro dia. Então, quando Paulo ele está falando da sua vida aqui, daquilo que Deus fez na vida dele, ele está dando testemunho do Evangelho. Então ele fala: Timóteo, você deve pregar a verdade, e principalmente o Evangelho, porque o Evangelho me transformou. O Evangelho é o poder de Deus. Veja só o que o Evangelho fez comigo. Então ele está dizendo aqui: olha, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor da igreja de Deus, mas quando eu estive em contato com o Evangelho, este Evangelho me transformou. Então ele está dizendo: Timóteo, você que está liderando, você não deve esquecer do poder do Evangelho.
Então nós, como liderança, nós nunca podemos esquecer do poder do Evangelho. Amém? É o poder do Evangelho que pode salvar e transformar pessoas. Paulo está dando seu testemunho, ele está dizendo: olhe para mim, Timóteo. Olhe o que o Evangelho fez por mim. Eu era um religioso, eu era blasfemo, mas quando o Evangelho penetrou em mim, ele me transformou. Então, mais uma vez, o líder espiritual é aquele que veio para pregar e ensinar o Evangelho, o poder do Evangelho. Então, ele está dizendo: Timóteo, priorize o Evangelho. Ele transforma vidas, ele me transformou. É isso que Paulo está falando quando ele dá o seu testemunho a Timóteo. Então, como liderança, nós nunca devemos esquecer disso. Fala, minha irmã. Olha, pastor, eu sei que é falha, mas eu fiquei preocupado muito no dia desse do Joãozinho. Porque o Joãozinho, principalmente agora, ele está vivendo um direto. Sim. E não vai pegar a cabeça dele, não sei o que passa. Mas ele me disse: leva o microfone para lá, irmãos. hoje nós aprendemos na escola sobre a nossa, né? Não, não quero falar. Eu falo primeiro. Então, eu acho que eles estão ouvindo. Então, ele disse, obrigado, ele disse assim: a professora hoje ensinou como a gente veio. Eu falei: por quê? É que ela ensinou que a gente veio do macaco. Olha só. E eu falei: João, mas não foi não, porque nós somos criação de Deus, mas ela ensinou, passou até o filme do macaco andando igual, depois Evolucionismo, né? depois saiu o homem andando. Como ele explica isso para esse amor puro e filho? Mas Isso. aí antes que eu explicasse uma coisa, ele pegou a filha e depois da sala. Não sei o que ele explicou, mas eu fiquei muito preocupada. Sim, sim. Isso. Porque ainda estamos ensinando. Sim. Agora, o que a irmã, com todo carinho e dedicação, deve fazer? Eu tenho feito quando ele vai em casa. Isso. Procure um estudo, até mesmo a irmã, vá para o livro de Gênesis, começa a pontuar, começa a mostrar para ele, não que o evolucionismo é contra Deus, e começa a mostrar a ele a questão do criacionismo. Nós fomos criados por Deus. É o que devemos fazer. A irmã está exercendo a liderança ali, né? Algo que a mãe deveria estar fazendo, a mãe como vó está fazendo, exercendo a liderança espiritual, conduzindo aqueles que estão à nossa volta para o Evangelho, para a palavra de Deus, né? Mas é preocupante realmente. Mas dê base bíblica para ele, né? Dê base bíblica para ele. Então, irmãos, nós queremos pessoas convertidas ao Evangelho. É muito propenso e é muito comum, muitas vezes, nós termos na igreja pessoas convertidas ao programa da igreja. Ou seja, a identidade da igreja. E não é a identidade nem os programas da igreja que as pessoas devem se converter. É óbvio que muitas vezes a pessoa se converte à igreja primeiro, para depois converter-se a Cristo, né? Você chega numa igreja, você é bem tratado, aquela igreja ganha o seu coração, você se converte, você se volta para aquela igreja e depois você vai receber Cristo num culto mais à frente. Mas o risco de uma pessoa se converter apenas à igreja e ao programa da igreja é muito grande. É sim. Por quê? Quando uma pessoa se converte apenas ao programa, e quando o programa da igreja muda, né? E quando a igreja não realiza mais aquele programa, ou quando a igreja não faz, ela para com aquilo, o que acontece? A pessoa emburra, a pessoa para de vir na igreja. Por quê? Porque ela se converteu a algo errado. Então a premissa nossa como líderes e pessoas de Cristo é levar as pessoas a se converter ao Evangelho, a Jesus.
Exatamente. Ele saiu de lá e ele falava assim, quando tiver em outra igreja, preste atenção, vocês estão pegando a Jesus Cristo. Isso. Não procura o pastor Josué à frente de todas as igrejas, porque eu não gosto. Tá certo. Ele falava isso, ele falou com ele bastante. Sim. Quando eu estava vindo para cá com a outro lugar com vocês não vão ficar eternamente aqui, porque tem que sair. Sim. Saiba conhecer pessoas, conhecer novos campos e trabalho. Aí ele falava, não me procure na frente da igreja, porque Olhe para Jesus. olhe para Jesus. Isso. Tem gente que diz que o Senhor está falando isso, converteu em Josué. Bom, exatamente. Então, não só a programas, mas também a pessoas. A única pessoa que devemos ser convertida é a pessoa de Jesus Cristo, né? Ele era uma pessoa que Eu já conheci muitos casos assim, de pessoas que eram convertidas ao pastor. Então, o que nós queremos formar na igreja, o que nós devemos formar na igreja? Primeiramente, pessoas que conheçam a verdade, pessoas que amem o Evangelho. Amém? E o apóstolo Paulo, então, livro de Timóteo, nos ensina que o líder deve ensinar primeiramente a verdade, o Evangelho com perseverança. Ele deve ser perseverante. Verso 18 e 20, irmão Zizi, falar sobre perseverança agora. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Conservando, continua. 19 e 20? 19 e 20. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar. Amém. Note que Paulo vai dizer a Timóteo, não despreze o dom, né? E também ele diz, milite a boa milícia da fé. Combata o bom combate. E ele vai dizer, conservando, conserve, fique firme, persevere, conserve a fé e a boa consciência. Ou seja, a consciência boa de estar realmente fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer, ensinando a verdade e pregando o Evangelho. Por que ele está dizendo isso? Mais uma vez repito, ele está levando Timóteo a perseverar e mostrando para Timóteo que as coisas não mudam de uma hora para outra, pessoas não mudam de uma noite para o dia. Leva uma vida. Vocês lembram de Moisés? Levou o povo 40 anos no deserto. Deus levou 40 anos para preparar aquele povo para entrar na terra de Canaã. Mesmo assim, depois que aquele povo entrou, depois de 40 anos, nós bem sabemos o que aconteceu. Livro de Deuteronômio, depois vem Josué, e depois de Josué, Juízes. Juízes está falando acerca desse mesmo povo que andou 40 anos no deserto. E Juízes vai dizer no último capítulo que cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Ou seja, você vai passar a vida toda talvez liderando, você vai ter bons frutos, mas você pode encontrar alguns Himeneus e Alexandre aí. Alguns Himeneus e Alexandre que vão naufragar na fé. Mas você deve perseverar. Milite a boa milícia da fé. Então, líderes, nós temos que estar cientes desta verdade. As pessoas vão mudar lentamente, assim como nós mudamos lentamente, né? E vamos encontrar alguns Himeneus, e vamos encontrar alguns Alexandre.
Eu creio que esses homens aqui possivelmente eram homens de destaques na igreja em Éfeso. Senão Paulo não teria mencionado eles. E Paulo menciona esses líderes aqui que andavam com Deus com uma tristeza no coração. Emineu e Alexandre, que não perseveravam. Mas você precisa perseverar. Amém, meus irmãos? Mas também ele vai dizer que alguns vão abandonar, alguns vão crescer, mas outros vão abandonar a fé, como Emineu e Alexandre. Agora, capítulo 4, irmãos Zizi, ainda falando sobre perseverança, do líder, capítulo 4, do verso 1 até o verso 3, meu irmão. Ainda temos algum tempo. A 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Amém. Até aí. Mais uma vez, Paulo está falando para Timóteo sobre o ensino da verdade, sobre o ensino do Evangelho, sobre a perseverança. Mas ele também está deixando claro que vai chegar tempo onde vai haver homens e mulheres dentro da igreja do Senhor que vai criar comichões no ouvido. Ou seja, vai criar coceiras no ouvido. E vai ter o desejo de ouvir outros homens. E esses outros homens são homens hipócritas, homens que mentem no nome do Senhor. Então Paulo está dizendo, você deve perseverar, não desanime, mesmo assim, mesmo que muitos que você ensinou a verdade, vai tapar os ouvidos para a verdade, para o Evangelho, e vão criar comichões dos ouvidos. Ele diz, não desanime. Versículo 6, irmãos, veja o que ele diz. 4:6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministério de Jesus Cristo, ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Amém. Então, propõe estas coisas aos irmãos ou à igreja e você será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, mais uma vez, Paulo chama a atenção de Timóteo para a boa doutrina, para o Evangelho, para a verdade do Evangelho. 7 a 11 agora, irmãos Zizi, vamos lá. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exemplo corporal para pouco aproveita, exercício, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutemos, pois esperamos no Deus vivo, amém, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. 11. Manda estas coisas e ensina-as. Amém. Então, mais uma vez, Paulo está falando com Timóteo, ensine a verdade. Manda estas coisas e ensine. Esqueça dos Emineus, dos Alexandres,
daqueles que estão criando os comichões no ouvido, e persevere na pregação do Evangelho, na pregação da palavra, persista nessas práticas. É isso que o líder deve ser. Por mais que as coisas não vão caminhando como nós esperávamos, mas esse é o seu trabalho, e o resultado virá das mãos do Senhor. Amém? Eu lembro do pastor Bill, sempre dizia: pastor Natanael, só pregue o Evangelho, continue pregando a verdade do Senhor. É o Senhor que vai fazer a obra, a sua obra. Então vamos lá, meus irmãos, o que o líder deve ensinar? A verdade, o Evangelho, com perseverança e sem hipocrisia. Vamos terminar a aula hoje falando que o líder ele não deve ser hipócrita. Versículo 12, irmãos, dizer: ninguém despreza a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis é na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Amém. Amém. Ou seja, Timóteo, você é um jovem, e não deixe ninguém desprezar a sua mocidade como líder, mas não seja um hipócrita. Seja o exemplo daquele que está na palavra, que está na fé, na conduta e na pureza. Olha que coisa. Pregue a Bíblia, Timóteo, ensine o povo, exorte o povo, e seja um homem da palavra, de bom procedimento, de conduta, de amor, de fé e de pureza. Viva estas verdades, pregue e viva estas verdades. É assim que nós, como liderança, devemos ser. Amém? E é isso que a igreja e o povo de Deus precisa, Timóteo. É isso que eles precisam. Verso 14 a 16, irmãos, e terminando a nossa aula hoje. 14 a 16? Isso, mesmo capítulo. 14 a 16. Quero, pois, que as que são moças se casem. Oxe, capítulo 4. Capítulo 4, 14 a 16. Não, 4? Isso. Capítulo 4, de 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Amém. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Então, Paulo termina o capítulo 4 dizendo a Timóteo: olha, você tem o dom, Deus deu o dom a você de liderança, de ser um homem de Deus, não despreze esse dom. Perfeito? Medita agora em tudo aquilo que você já leu, tudo aquilo que você já ouviu. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado de ti, cuide da tua alma. Este deve ser o cuidado do líder. E antes dele cuidar de outros, ele deve cuidar de si. Cuida de ti e da doutrina, ou seja, da palavra, da verdade. Persevera nestas coisas. Não desanime, continue firme para a glória do Senhor. Amém? Então, o que o líder deve ensinar? Ele deve ensinar a verdade, o Evangelho, com perseverança e sem hipocrisia. Que Deus nos abençoe. Amém? Semana que vem nós vamos responder a segunda pergunta. A segunda pergunta está aí. A primeira, o que o líder deve ensinar, e a semana que vem nós vamos responder como um líder deve viver. O apóstolo Paulo também vai mostrar para Timóteo como ele deve viver e como que deve ser esses líderes que ele estará formando, também como estes homens e mulheres deveriam viver. Vamos orar então?